Andriy Nikolaevich Shevchenko é um técnico e ex-futebolista ucraniano que atuava como centroavante, considerado o maior jogador da história da Ucrânia. Até a data deste vídeo, comanda a seleção ucraniana. Na União Soviética, teve seu nome russificado, assim como vários cidadãos não russos, para Andrei Nikolaevich Shevchenko. Filho de um soldado do exército soviético, o jovem Shevchenko sempre destacou-se nos esportes, possuindo uma habilidade inata para praticar qualquer esporte. Antes de brilhar no futebol, já tinha praticado suas outras grandes paixões, o golfe e o hóquei no gelo. Logo aos 9 anos de idade, um olheiro do Dinamo de Kiev observou suas enormes qualidades e fez-lhe um teste para ingressar nas categorias de base do melhor clube da Ucrânia, que superou sem problemas. Shevchenko tinha como ídolo o maior craque da equipe e da Ucrânia nos tempos de União Soviética, Oleg Blokhin, o príncipe da bola. Nesse mesmo ano, iria sofrer uma tragédia que marcaria o resto da sua vida, a tragédia de Chernobyl em 86. Um reator da central nuclear de Chernobyl veio a ter problemas técnicos e liberou uma imensa nuvem radioativa. O governo soviético admitiu a morte de 15 mil pessoas, mas, pelas contas de organizações não governamentais, foram pelo menos 80 mil vítimas. Isso obrigou Sheva a sair de casa muito arrasado, pois perdeu vários amigos em meio à tragédia. Crianças nasceram sem forma física de um ser humano e muitos nem chegaram a nascer. Mesmo transtornado, isso se tornou uma motivação de Sheva por dar mais valor ao seu dom com a bola, então continuou a jogar e a melhorar a cada dia que passou, jogando muito a ponto de ser conhecido a nível internacional. Em um torneio sub-14, ele terminou como artilheiro. Suas motivações e seu caráter eram muito fortes, pois sobreviveu a uma das maiores tragédias da história. Aos 18 anos, e já sendo uma das grandes promessas da Ucrânia, Shevchenko teve sua primeira chance na equipe principal do Dinamo em 94, sob orientação de Joseph Zabó, não desperdiçando-a. Transmitiu-lhe toda a sua confiança, colocando-o desde o início como titular indiscutível, polindo dia a dia o seu diamante, e construindo à sua volta uma equipe que maravilharia na Liga dos Campeões na temporada 98-99. O Dinamo eliminou o defensor do título, o poderoso Real Madrid, com Shevchenko marcando os 3 gols do placar agregado dos confrontos, sendo o herói da classificação às semifinais. No jogo de ida, na Ucrânia, contra o adversário da vez, o Bayern de Munique, marcou 2 gols, mas o Dinamo permitiu aos alemães empatarem em 3-3. Os bávaros acabariam avançando à final após vencerem por 1-0 em Munique. Manchester United, Real Madrid, Barcelona e Milan interessaram-se por ele, mas apenas os rossoneros ofereceram 26 milhões de euros para poder contar com seu passe. A primeira temporada de Shevchenko no San Siro confirmou-o como uma estrela a nível mundial, já que alcançou a artilharia da Série A. A partir de então, todos os anos marcou inúmeros gols para os milanistas, com quem festejou o título da Liga dos Campeões em 2003, marcando além disso o pênalti decisivo contra a Juventus, na final. A única decepção em Milanello foi a perda do título da Liga dos Campeões de 2005 para o Liverpool, quando o time inglês primeiro igualou em 15 minutos do segundo tempo uma vantagem de 3-0 construída pelos italianos no primeiro. Abalados, os rossoneros perderam nos pênaltis e foi a vez de Shevchenko, novamente com a cobrança nos pés, chutou no meio do gol, mas o goleiro Jerzy Dudek conseguia alcançar a bola sem problemas, sem dúvidas a maior decepção de Shevchenko. Transferiu-se em maio de 2006 para o Chelsea a pedido da esposa, a modelo norte-americana Kristen Pasek, que queria a mudança para um país de língua inglesa, a fim de melhor educar o filho. No entanto, o jogador que supostamente iria provocar um salto de qualidade no Chelsea, não conseguiu se adaptar de imediato. O duro jogo da Premier League e a competição com Didier Drogba foram adversários difíceis para o ucraniano, que marcou somente 13 gols na primeira temporada, sendo o último gol o mais importante, um gol contra o Valência, no estádio Mestalla, pela Liga dos Campeões de 2006-2007. Os Blues, porém, seriam eliminados do torneio pelo algoz Liverpool. Shevchenko não conseguia se livrar da marcação inglesa, além de várias lesões e problemas com o treinador José Mourinho. Após 2 temporadas pouco marcantes no Chelsea, Shevchenko regressou ao Milan em agosto de 2008. Como seu tradicional número 7 já era usado pelo brasileiro Alexandre Pato, Sheva adotou um referente ao ano de seu nascimento, como também fizera Ronaldinho Gaúcho, passando a jogar com a camisa 76. Shevchenko não obteve nenhuma dificuldade para se adaptar novamente ao Milan, sendo ovacionado pela torcida e jogadores, especialmente por Ronaldinho.
Quando Sheva havia deixado o clube em 2006, Ronaldo ficou encarregado de sua posição de centroavante, mas a lesão do brasileiro cedeu espaço para Sheva na temporada. Já aos 33 anos de idade, um belo currículo e uma recente boa temporada no Milan, Sheva sentiu que sua passagem pela Inglaterra foi um pesadelo em sua carreira, sentiu que era hora de dar adeus aos Blues. Em 2009, insatisfeito com a falta de oportunidades no Chelsea, Sheva foi liberado para retornar ao seu clube de origem, o Dinamo de Kiev. Apenas 2 dias após retornar ao Dinamo, fez sua reestreia e contribuiu com vitória por 3-1, com Sheva marcando o terceiro gol, de pênalti. Em 2012, já aos 35 anos, rescindiu seu contrato com o Dinamo de Kiev. Sheva anunciou que iria se aposentar para se dedicar à carreira política. Após eliminações nos caminhos a 2 Eurocopas e 2 Copas do Mundo, a grande alegria com a seleção finalmente chegou em 2005, no qual Shevchenko e a Ucrânia conseguiram a primeira classificação do país para um torneio oficial, a Copa de 2006. Assim, os ucranianos chegaram até as quartas de final, quando foram eliminados pela Itália, futura campeã e composta por vários colegas e conhecidos de Sheva. Foi o melhor desempenho de uma ex-república soviética em torneios após o desmembramento da União Soviética. Em 2012, Shevchenko fez história ao marcar os 2 gols da virada na estreia e primeira participação da história de sua seleção na Euro 2012, contra a Suécia, em Kiev. Logo após a eliminação da seleção ucraniana na Euro, Shevchenko anunciou a aposentadoria da seleção depois de tê-la defendido por 18 anos. Segundo ele, creio que agora é hora de dar lugar aos mais novos. A Ucrânia tem um grande futuro e o jogo de hoje voltou a mostrá-lo. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do maior jogador da história da Ucrânia, seguem algumas de suas conquistas individuais. Futebolista ucraniano do ano, 97, 99, 2000, 2001, 2004 e 2005. Melhor jogador da Liga dos Campeões da UEFA, 99. Oscar Del Cautio, 2000. Bola de Ouro, 2004. FIF Pro World 11, 2005. FIFA 100. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.